Seu Bolinha. Eu ponho na mesa errada. Não é. Eu ponho aqui. Tá aqui. Tinha um jornal aí? Não tem? Se for o caso de parar a sessão, se for acordo de todos os 8 vereadores, de fazer essa moção de repúdio dessa contratação, que não vão fazer, ajude aí. Não, tem que ver. Não, ele falou que se for unânime, pode entrar. Não, vocês pedem e votam, é? Vocês pedem e vocês Não, votam. mas vai entrar hoje. Mais tarde, vai sentir. Acabou sempre quando a terra, só quando não é pai dele. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, boa noite quem acompanha pela internet. Ata da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itabirá, realizada em recinto próprio, 3 dias do mês de novembro de 2014. Sob a presidência do vereador Jair Breno Sobrinho, havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dias Balduino, Pedro Geraldo Novas Macedo. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, e deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente foram apresentadas as indicações número 112 e 113. Na sequência foi apresentado o substitutivo número 1 do projeto de lei número 5, de autoria Ver José Vanderlei Barreira, que autoriza o Poder Executivo a utilizar nomenclatura do professor Edith Silveira Freire para o município. Esse substitutivo foi enviado à análise das comissões permanentes, havendo mais matéria a ser apresentada, a palavra ficou livre. E após o pronunciamento de alguns vereadores, passou para a ordem do dia. Foi lido o parecer da comissão favorável à aprovação do projeto de lei número 2, de autoria Ver José Vanderlei Barreira, que dispõe sobre a nomenclatura para locadores próprios da praça pública. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão o projeto, que colocado em votação foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre. Após o uso de diversos vereadores, encerrou-se a sua sessão. Para constar, eu, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que a lida aprovada será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, o favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Não havendo matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer o uso. Nenhum vereador quer fazer o uso, passando na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 005, com seu substitutivo. Número 1, de autoria do vereador José Vanderlei Barreira. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Substitutivo número 1 de 2014. Projeto de lei número 5 de 2014. Autoria José Vanderlei Barreira. O vereador secretário, relatório, propositura em referência que autoriza o Poder Executivo a utilizar a nomenclatura do professor Edith Silveira Freire para o próprio município. O voto tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. Propositura em si não encerra ofensa nenhuma legislação superior. Não cabendo a essa comissão, no caso, poderá, sobre aspectos meritórios, desnecessário o cumprimento de correções da redação. Assim, o voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itabirá, 4 de novembro de 2014. Antônio Camargo Oliveira, secretário.
Os vereadores membros, decisão, votar os demais membros das comissões pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 4 de novembro de 2014. Pedro Rodrigues Lobo, presidente. José Pedro Santos, membro. Coloco em discussão o projeto. Em votação. O favorável permaneça como estão e o contrário se levante. Está aprovado o referido projeto. Não havendo mais matéria a ser deliberada, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres colegas, cidadãos presentes, que mais uma vez nos honram com vossas presenças em mais essa sessão ordinária desse legislativo, gostaria de agradecer mais uma vez a unanimidade na aprovação do nosso projeto de lei com substitutivo, onde nós deixamos o senhor prefeito municipal agora aqui para sancionar essa lei e que para deixá-lo para que se dê o nome e que fique pela posteridade o nome da saudosa senhora Idi Silveira Freire, professora, minha colega, amiga e esposa de um grande amigo meu que se encontra presente, que eu tenho certeza que nós restabelecemos uma justiça também na noite de hoje, em que se fique à disposição do senhor prefeito que se contemple um espaço público, um logradouro, um prédio público ou de preferência uma escola na qual eu tenha sugerido e continuo a sugerir ao senhor prefeito que se dê o nome à Escola Municipal Infantil da Santa Inês, do Jardim Santa Inês, com o nome dessa professora, que foi professora primária aos alunos de primeira até quarta série, por onde ela trabalhou, seja na zona rural ou seja em escolas da cidade. Então, dever cumprido, nós, cada vez que louvamos ou lembramos de um professor, de uma professora, entre tantos que já se passaram aqui em Itaberá que sempre teve uma fama positiva de aqui em nosso município termos a melhor educação estadual de toda a região, já de muita data, de idos 30, 40, 50 anos atrás, nossos professores que já se foram, professores já aposentados e professores na ativa, elevam o nome de Itaberá, não só na Diretoria Regional de Ensino Itararé, não só na educação infantil, onde Itaberá participa de vários núcleos, com o núcleo de Capão Bonito, Itapeva, mas a educação praticada em Itaberá, de muitos e muitos anos, é tida como referência. E isso se deve à responsabilidade e à atitude de nossos professores, porque nós não ganhamos, ou nossos professores não ganham mais do que os professores de outras cidades. Mas uma coisa, com certeza, eles são mais empenhados e realmente honram com seu juramento quando se efetivaram ou quando concluíram suas jornadas estudantis nas faculdades. Senhor presidente, nobres colegas, meu segundo assunto, que me pegou de surpresa,
vendo o jornal, é um pregão onde se pede para empresas pré-estabelecidas, que tenham documentação necessária, que venham participar aí desse pregão para a parte administrativa do novo módulo de saúde oferecido à população pela Santa Casa local. Eu acho que estão querendo que realmente a Câmara encha outra vez, que haja protesto, que haja um distúrbio, que haja uma celeuma, que se jogue agentes políticos do Legislativo contra os agentes políticos do Executivo e vice-versa. E não é bem assim. Nós que até agora que estávamos e estamos sem nada autorizar, sem nada aprovar sobre esse novo modelo, onde todos nós ficamos apenas com a torcida, com a fé que isso venha a melhorar para a nossa população, principalmente a mais carente, desse atendimento imprescindível que é a Santa Casa. Mas nem bem fechou a ferida, nem bem apagou a poeira de uma manifestação que teve alguns outros interesses, mas não deixou de ser forte, não deixou de ter sua validade. Eu não sei o que a administração está querendo. Eu não sei o que ela está querendo. Eu estava até querendo que houvesse hoje uma moção de repúdio, mas eu fui indagado, foi pedido mais calma um pouquinho por um colega vereador que eu respeito demais, que é o Pedro, que tem uma audiência com o prefeito amanhã e está convidando quem dessa audiência queira participar, que ele quer ouvir do senhor prefeito amanhã, para daí sim nos comunicar aqui e para que a gente faça, daí pela ordem, pela pauta, essa moção de repúdio, se caso ele não retire esse pregão, aí esse edital aí desse pregão. Se perseverar nesse pregão, nesse edital, senhor vereador, se o senhor ouvir dele isso, que ele não vai abaixar a guarda, então já fica combinado aqui uma moção de repúdio, que eu espero que todos assinem, e que em conjunto a gente aprove na próxima sessão, e que imediatamente aprovada na próxima sessão, que nós, com o ofício da presidência, nos façamos presentes no protocolo da vara distrital e protocolarmos lá na promotoria pública. Porque se é uma hora de economia, se é uma hora de... Já teve aí a seletiva. Eu perguntei qual é o impacto, quanto que vai ser gasto de funcionário com todos eles da seletiva sendo aproveitados lá. Se juntarmos mais esse 500 e alguma coisa mil ano, que deve retroagir, então se você parcelar em 12 vezes, volta para 45, alguma coisa desse tipo. Será que já não estamos ultrapassando o valor de 230, 240 que era repassado à antiga mantenedora da Santa Casa, que era a BI? Sendo que o gasto não para por aí? Agora é um divisor de águas. Não quero ninguém com interesses escusos para utilizar e manobrar a massa. Mas nós temos obrigação agora de, mais uma vez, darmos a cara para bater, como demos
como tentaram insinuar, e nós, se ele não mudar de opinião, não aproveitar funcionários da municipalidade que façam aí um teste, que façam uma reciclagem, que façam um curso, aproveite o funcionário da municipalidade e põe lá, que talvez até a gente aprove algum concurso, algum cargo em comissão, 1, 2, 3 no máximo, mas para ser aproveitado do quadro da municipalidade, funcionários lá que já estão há 20, 25 anos, que são competentes, são direitos, são honestos, que se não sabem de 100% da nova tarefa, um cursinho, uma reciclagem, eles podem aprender rapidamente. Ou se não, põe concurso público de uma vez. Como vai haver daqui 6 meses, depois que aspirar o prazo dessa seletiva que acabou de existir aí. E tem mais coisas. Porque volta a tônica da Santa Casa. A saúde Itaberá não é só a Santa Casa. A saúde Itaberá é um contexto, é um conjunto, é um leque, é uma escola de assuntos prementes à população. São as consultas, os exames, as cirurgias, que já tem cirurgia marcada para depois de manhã e não vai haver, a pessoa vai chegar aqui e vai voltar para trás sem médico, sem cirurgia, sem nada. E tudo de repente, ninguém comunica, ninguém vai fazer uma reunião e tal para estabelecer o que vai ser feito, qual é a diretriz. Porque eles não estão precisando da Câmara Municipal para fazer esse pregão. Estão utilizando todas as artimanhas para que eles façam da maneira deles, sem utilizar a Câmara Municipal. Mas agora nós vamos de encontro. Nós vamos de encontro. E eu falo isso com muita serenidade, com muita tranquilidade, e quero ver já de imediato se o pessoal que já está acomodado dentro dos cargos seletivos, se não estão sobrecarregados, se estão dando conta, qual é a dificuldade que estão tendo, como é que estão as fisioterapias, estão sendo atendidas as pessoas da fisioterapia como era atendida antes dessa situação nova aí, que já tem reclamações chegando até a mim, de pelo menos 3 ou 4, inclusive uma com deficiência aí de cadeira de rodas, um cadeirante, que já não tem quem faça a fisioterapia, e tinha. Então é uma série de coisas que tem que ser colocada. Não tirar de foco toda a nossa situação na saúde, que tem um orçamento, que já está aí pronto para o ano que vem. E a Santa Casa é apenas um galho dessa árvore. É apenas uma vertente de toda a situação de saúde. Então eu concluo aqui minhas palavras dizendo, vereador Pedro, se eu não puder me fazer presente, nos comunique, por favor, corretamente aquilo que ocorrer lá nessa audiência com o senhor prefeito, e dizer que nós não estamos querendo prejudicar o Zé, nós não estamos querendo atrapalhar, pelo contrário, estamos sabendo da dificuldade financeira que está passando, estamos sabendo da dificuldade de pagamento de coisas essenciais aí, aluguéis, já estão vindo alguma reclamação para a gente, talvez o transporte escolar, alguns funcionários dos mais graduados aí com maior salário, parece que só vão receber na quarta-feira. Com certeza, senhor presidente. Daí vai caber, agora no começo de dezembro, outra situação nossa aqui, que com certeza, mais uma vez, a Câmara vai fazer sua parte e vai atender, com certeza, o retorno do 12º lá, na municipalidade, nesse final de ano. Que a gente sabe que ele está segurando, está cortando, mas agora vem com 45 mil reais, dá para ser contratado quantas pessoas mês? No mínimo 10 de 4.500. Por que não é para 1, para 2 só?
sei lá que jeito, mas para tudo isso. Então fica aqui nossas indagações, nossa preocupação, e aquilo que houver na reunião de amanhã, imediatamente eu gostaria de ser avisado para que a gente se reúna no fechamento de pauta da quarta e quinta-feira aqui, para que a gente faça, no mínimo, essa moção de repúdio. Se tiver alguma coisa mais forte para fazer, vamos fazer. Obrigado. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, quero cumprimentar a nossa colega Patrícia, que esteve por algum tempo aqui nesta casa exercendo o cargo de vereadora. Muito nos honra estar aqui presente. Eu quero cumprimentar essa casa pela aprovação do projeto de lei em que aprovou o nome da dona Edith Silveira Freire para que seja estampada em algum local público e que o nome dela se eternize em nosso município. Parabéns à família Freire. Quero cumprimentar toda a família da dona Edith, em nome do meu companheiro Francisco, que está aqui presente. Eu quero tecer um comentário com relação ao comportamento de alguns integrantes do PSDB, que é interessante a gente relembrar aqui que a campanha política para a presidência de 2014 foi a mais baixa que eu já vi em toda a minha história política, de ambos os lados. Ocorre que, terminando o pleito, o PSDB chegou a ponto de não respeitar o TSE, pedindo recontagem dos votos. Isso é colocar em dúvida a forma de eleição no nosso país, que é reconhecida e respeitada no resto do mundo. Política essa feita pelo PSDB, incriminando o Partido dos Trabalhadores e, mais diretamente, o presidente Lula e a presidente Dilma, com os escândalos dos desvios de verba da Petrobras. Todo mundo sabe, quem milita na política, que os desvios da Petrobras eles já vêm desde o governo Sarney. Ele não é de agora, ele não é do PSDB, não é do PT, ele é de um conjunto de pessoas que passaram pelo governo e apropriaram indevidamente do dinheiro público. Mas o que mais causa estranheza, que o senhor Aécio Neves, nos debates e nos programas de televisão, ele afirmava e falava com tanta veemência que o desvio e o rombo na Petrobras era de responsabilidade da presidente Dilma e do presidente Lula. Mas eu fiquei assim, até perplexo, quando o próprio PSDB concordou em não citar, fez um acordão com a CPMI, Comissão Mista de Investigação, de que políticos de vários partidos lá citados não fossem intimados para depor.
dentre esses políticos, senhores vereadores, está o senhor Aécio Neves e o senador do Paraná, me fugiu o nome dele, Álvaro Dias. Muito obrigado, vereador. Ora, o senador Álvaro Dias, ele é integrante da CPI. E o Aécio Neves é o candidato que mais bateu na questão do desvio do dinheiro da Petrobras. E eles foram citados como pessoas que também usaram o dinheiro da Petrobras. Aí, passada a eleição, se faz um acordão, dizer, não, vamos fazer o seguinte, deixa correr. Quem for deputado, quem for senador, quem for governador, nós não vamos chamar para depor. Então, é estarrecedor quando se vê que pela primeira vez no nosso país, no governo Lula e da Dilma, a Polícia Federal está prendendo e está apurando os desvios de dinheiro público. E não é só da Petrobras. Então, apurar aquilo que está sendo apurado é querer mostrar serviço em cima do trabalho dos outros. E, além do mais, querer apurar aquilo do qual a pessoa também está denunciada como usuário de parte daquele desvio. Eu só queria registrar essa questão do acordo entre todos os partidos. Eu não estou falando só do PSDB. Só que a campanha que o PSDB fez em cima da Petrobras, ela foi monstruosa. E, de repente, eles fazem um acordo para que eles não vão depor lá. Vão depor, sim. Nos finalmente, isso aí vai aparecer. Não é só do PSDB, vai aparecer todos quantos estiverem lá. E nós, como cidadãos, temos que torcer que seja apurado e sejam punidos aqueles que estiverem usando de má fé o dinheiro público. Eu queria só colocar aqui, senhores vereadores, que eu acho importante que nós fizéssemos um requerimento pedindo informação como que transcorreu o concurso público, porque essa casa não tem oficialmente o que deveria ser feito pelo Executivo, um documentário dizendo foi feito assim, foi feito assim, foi feito assim. O que são esses assim? Quem fez a pesquisa para a classificação dos funcionários foi pessoas que nem foram citadas aqui quem são as pessoas. Eu tive informação que pessoas que estavam de licença maternidade foram chamadas para fazer a entrevista com a pessoa. Mas se ela está afastada, ela não está apta a fazer aquele trabalho. Eu tive informação que teve pessoas que foi fazer a entrevista e o doutor Gilson, secretário de Saúde, sentou do lado, como ouvinte daquela entrevista. Eu não sei se é legal isso, mas era interessante que viesse um documento dizendo isso. Na entrevista lá com a pessoa, o candidato tal, quem entrevistou foi fulano e tinha um assistente que era o secretário de Saúde. Qual a finalidade desse secretário estar lá do lado? Era para inibir o entrevistador? Eu não sei. Por outro lado, mais grave ainda, vereador Vanderlei, não é só para Vossa Senhoria que chega reclamações. A candidata que ganhou o cargo de fisioterapeuta, ela assumiu o cargo em um dia e pegou férias de 2 meses no outro dia. Então nós estamos sem fisioterapeuta.
E nós não recebemos nenhuma informação de que o prefeito e o secretário da Saúde contratou outro fisioterapeuta para dar continuidade nos trabalhos. Eu não estou discutindo a férias da pessoa que assumiu o cargo. Eu estou discutindo a situação, também colocada por Vossa Senhoria, que fica pessoas cadeirantes e que precisam de fazer fisioterapia e não tem quem faça. São tantas viagens perdidas do pessoal que vem com condução própria e que vem no centro e acaba não sendo atendido. Eu tenho uma outra informação, pior ainda, que os médicos do PSF estão liberados para atender quando e a hora que quiser, e quantos quiserem. Eu já tive informação que um médico atendeu 2 pacientes e foi embora durante o dia. Foi atender na clínica dele, onde ele trabalha. Então, se a coisa ficou tão livre assim, para que os médicos, ou alguns médicos, ajam dessa forma, qual é a segurança de bom atendimento médico que a nossa população tem? Quando a prefeitura assumiu o hospital, assumiu de vez a questão da saúde, eu tinha certeza que ia melhorar. Mas em poucos dias a gente percebe que está virando um caos. Muito difícil de prever o futuro da saúde aqui em Itaberá. Então eu estou só levantando algumas coisas para perceberem quanta coisa está acontecendo. Eu quero entrar na questão do pregão. Está nos jornais que a prefeitura lançou um edital de pregão de número 90, 2014, para contratar uma entidade para conduzir os trabalhos no hospital. É o processo 184, 2014, que está marcado para o dia 25/11. Paz, meus senhores, a firma que vai ganhar, quem sabe o Dr. Gilson vai estar ali do lado assistindo também a entrevista, né? R$515.031,69 mês. Ano, desculpe. Quando, na verdade, a prefeitura chamou a diretoria do GAM para uma possibilidade de que o GAM viesse a assumir o hospital. A informação que me chegou é que ofereceram R$230 mil para o GAM tocar o hospital. Então, não tem coerência entre o que ofereceram para uma entidade idônea e é o que eles estão colocando no pregão que a firma vai receber. Quando a ABI recebia, em média, 240 mil, 250 mil. Aqui dobrou o dinheiro. Várias vezes eu falei que você gasta aqui estava dobrando o dinheiro. Eles nunca afirmaram isso. Mas sempre eu afirmei que esse dinheiro aqui era muito maior do que eles apresentavam, inclusive em audiência pública. Por outro lado, a gente lamenta, senhores vereadores, que 90% ou mais dos projetos mandados pelo Executivo foram aprovados por esta Casa. Os que não foram aprovados é porque nós tínhamos a certeza que ia dar prejuízo para a sociedade. E, portanto, foi barrado por essa Casa.
Agora ele faz um pregão, nem comunica a Câmara, nem preciso mesmo da Câmara, como sempre diz, né? Eu não preciso dos vereadores, com esse preço exorbitante. Isso porque reduziu mais de 60 funcionários para receber da área da saúde. Isso porque os médicos especialistas foram afastados do trabalho da área de saúde, do hospital. E médicos que aqui estão não têm ainda o conhecimento de atendimento ao público. Um dos médicos que atendeu no hospital, senhor presidente, só um minuto para eu concluir, ele estava atendendo uma pessoa que estava com uma crise e foi aplicado nessa pessoa 5 ampolas de um remédio que acalma essa crise. Minutos depois, voltou a crise. Ele mandou aplicar mais 5 ampolas. E essa, acho que é uma criança, entrou naquele pânico dado ao excesso do remédio. Esse médico chegou para a enfermeira e falou o seguinte: que remédio que eu dou para mim cortar essa crise? Então nós estamos entregues a alguns atendentes de saúde desse nível, que quando o remédio cria uma crise, ele pergunta para a enfermeira que remédio que deveria dar para diminuir e cortar aquela crise. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Fazer comentário? Nem mais um vereador quer fazer outra palavra. Gostaria de convidar todos os vereadores, nessa quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, nós vamos ter a visita do senhor Dom José Moreira, bispo de Suzano Itapeva, e o padre João Kreber, daqui de Teverá. Então, todos os vereadores ficam convidados. Foi um convite verbal que eu recebi ontem lá na Igreja Santa Inês, então, por isso que a gente não está passando no papel para você. Então, pediu para fazer a nossa visita para nós, mas pediu a presença dos senhores vereadores, que ele puder fazer uso aqui. Quinta-feira, 9 horas da manhã. Senhor presidente, eu não vou estar presente porque eu vou ter uma reunião em São Paulo, na Conab, às 9 horas da manhã. Tudo bem. Gostaria de agradecer a todos aqui o presente, aqui a nossa companheira que esteve aqui com a gente, a Patrícia, que veio mais vezes nos visitar, fazer a sua presença aqui. Agradecer a todos que estão aqui hoje nessa Câmara. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Agradeço a Deus e a todos presentes e declaro encerrada a presente sessão.